dia a todos. Sejam bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs, para celebrarmos hoje, nesta manhã gloriosa, o nosso Domingo de Ramos, o início da nossa Semana Maior, nossa Semana Santa. E nós vamos orar nas seguintes intenções: todas as vítimas da Covid-19 e da dengue por todo o mundo, todas as vítimas do Oriente Médio, essas guerras insanas no Oriente Médio e na Ucrânia. Também vamos orar pelas vítimas do terremoto em Myanmar e na Tailândia. Também vamos orar pelo descanso eterno. Nossos irmãos e irmãs já se encontram junto de Deus, ressuscitados. Bispo Glauco Soares de Lima, Bispo Roger Douglas Bird, Reverendo Leandro Antunes Campos, Reverendo Marcos José Zanetti, Reverendo José Lourenço Secânio, Clarice Aparecida Sartori, Florinda Milani Sartori, Elisa Augusto Redondo Barbosa, Ângelo Sartori, Antônio José Sartori, Fernando Antônio Farina Fabres, Marta Fernandes, José Nilson da Silva, Vera Lúcia Lopes Machado, Jorge Luiz Machado, Benedito Oliveira Lopes, Maria de Fátima Lopes, Miguel Barbosa, Ivanildo da Cruz, João Roberto Lopes Sobrinho, Dorival Perencim, Sueli Aparecido Pamplona Ragonha, Carlos Emílio Cape, Maria Luiz Cape, João Roberto Cape, Nancy Cristina Cape, Rudes Brasnelli, Vilma Bronzelli, Tereza Zanzin Brasnelli, Irdolanda Palota, Diva de Godoy Caçauara, Edmilson Spiller, Victor Spiller de Oliveira, Edmilson Spiller Júnior, Mário Luiz Sartori, José Antônio Pérez, Iris e Paula Santuro, Zilda Luiza da Silva, Henrique Florindo, Célia Silva Florindo, João Roberto Lopes, Isaura Correia Lopes, Inês Jacomini, Nailô Carlos Domingos de Moraes, Sueli Regina Lopes, sétimo dia de falecimento, e Maria Solange Doimo, falecido das famílias Cape, Fernandes, Luiz, Teoboni, Robles, Rossi, Ramassotti, Quinote e Domingos de Moraes. Também pedimos o dom da saúde aos nossos queridos irmãos e irmãs Paula Godoy, Poliana Polese Gomes Silva, Rodrigo Polese, Mariana Freitas Secânio, Valdir Pavan, Ana Maria Gomes Pavan, Jair Brigato, Ivanice Manuel, Oelis Manuel, Ceres Manuel, Vanissa Aparecida Manuel, Marcos Antônio Covolan, Luísa Nazaré Carlota, Luiz Guilherme da Silva, o popular e querido Gui, do Projeto Gui, José Claudinei Pinto de Campos, Maria Elisa Fabres, Valquíria Meluca, Claudinei José Sartori, Alessandra Spiller Auriemo, Edna Oliveira, Nelson e Sônia Inforzato, Maria Gabriela de Oliveira, Keila Bel, Sanara Liz Carolino, Maria Gonçalves Claro Sereno, Ângela Correia Farias, Elisa Ramassotti Carolino, Edson Darcy Palata, José Vanderlei Cáceres, Marli Trombeta e Fernando Spato. Também oramos nas intenções particulares de Odisseia Ragônia e pelo aniversário natalício de meu sobrinho Carlos Alberto Cape, no seu 50º ano de vida. Que Deus derrame sobre ele bênçãos e graças. E também por todas as nossas intenções que estão no nosso coração e na nossa mente. E é Deus que é nosso Pai misericordioso, vai saber nos ouvir e atender. Oh, Sada, oh,
ouçamos o comentário inicial que nos introduz ao início desta Semana Maior, esta solenidade do Domingo de Ramos de Nosso Senhor. Bendito quem vem em nome do Senhor. Irmãos e irmãs, manifestemos a nossa fé, cheios de esperança, e apesar dos sofrimentos e angústias dos dias atuais, conservemos a mesma fé que fora manifestada pela multidão que aclamava Jesus, nosso Rei e Salvador. Corramos com aquele que se dirige a Jerusalém e imitemos os que foram ao seu encontro. Por gentileza, fiquemos em pé e com os ramos nas mãos, vamos aclamar o Rei e Senhor. Tu és o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou nas tuas mãos a nossa história. Tu és Rei e o amor é tua lei. Agitando os ramos e cantando: Tu és o Rei dos Reis, o Deus do céu, deu-te reino, força e glória, e entregou em tuas mãos a nossa história. Tu és Rei, o amor é tua lei. Vinde e celebremos com louvor e ação de graças o sacramento da nova e eterna aliança, que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor e a sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e do seu sangue. E no meio do seu povo que está aqui reunido, como estava lá em Jerusalém, na entrada triunfal de nosso Senhor. E no meio de todos nós, a quem o mesmo Senhor proclama: Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Invoquemos sobre nós a presença da Santíssima Trindade. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor que perdoa todos os nossos pecados. Sua misericórdia dura para sempre. Oremos pela pureza. O onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. O momento penitencial do perdão é substituído pela bênção dos ramos das palmas logo após o Evangelho. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Vamos orar.
Auxilia-nos misericordiamente, Senhor Deus de nossa salvação, para que possamos contemplar com júbilo os poderosos eventos, por meio dos quais nos concedestes vida e imortalidade, mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Por gentileza, podemos nos sentar para a liturgia da palavra. O Senhor deseja nos atrair para Ele. É a sua voz que ouviremos. É a sua palavra que meditaremos. Com atenção, inclinemos nossos ouvidos e nosso coração. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparada. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 21, 22. Resposta: meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes, e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, e glorificai o descendente de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes?
Humilhou-se a si mesmo, por isso Deus o exaltou acima de tudo. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condições divinas, não fez de ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrando com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Jesus exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que estava acima de todo nome. Assim, o nome de Jesus. Todo joelho que se dobra no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Palavra para a glória de Deus Pai. Demos graças a Deus. Por respeito e reverência ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fiquemos em pé e com os ramos nas mãos, cantemos o hino de aclamação: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Hosana nas alturas, clamando ao vencedor da morte. Cristo vence. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. A imensa multidão que viera para a festa clamavam então ao Senhor. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Com flores e palmas acorre a turba ao Redentor, prestando homenagem ao vencedor triunfante. Cristo vence. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme São Lucas. Glória a ti seja dada, ó Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos
subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E quando Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas pelo caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheio de alegria, começou a louvar a Deus porque todos os milagres que tinham visto. Todos então gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Por gentileza, podemos continuar em pé para a bênção das palmas. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É justo louvar-te, Deus onipotente, pelos atos de amor para nos redimir por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Neste dia, ele entrou triunfalmente na cidade santa de Jerusalém e foi proclamado Rei dos Reis, enquanto a multidão estendia seus mantos e espalhava ramos de palmeiras pelo caminho. Faz com que esses ramos, levantem os ramos, sejam para nós sinal de sua vitória, e concede que os carregamos em seu nome e os aclamemos sempre, nosso Rei, e sigamos o caminho que conduz à vida eterna, pelo mesmo teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, agora e sempre. Amém. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Deus Todo-Poderoso, cujo amado Filho não entrou na alegria da tua presença antes de padecer, nem na glória antes de ser crucificado, concede misericordioso que, ao trilhar o caminho da cruz, saibamos que é o caminho da vida e de paz.
Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Enquanto vamos passando, abençoando os ramos, vamos cantando o hino Hosana ao Filho de Davi. Por gentileza, podemos nos sentar. Caríssimos irmãos reverendos, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes nessa celebração, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. Hoje é um dia especial para todos nós, Domingo de Ramos. Celebramos essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Iniciamos assim a Semana Santa. Preparamos mais de perto para celebrarmos com muita alegria, com muita fé, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, nosso Senhor. Primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 50. Não foi o profeta Isaías que escreveu este livro. O livro do profeta Isaías é dividido em 3 partes. De 1 ao 39 foi o profeta que escreveu. Do 40 a 55 foi um autor anônimo. E dos 55 em diante, outro autor anônimo. O que sabemos é que este livro foi escrito numa condição difícil para o povo de Deus. Estavam no exílio da Babilônia há muitos anos, muitos anos. E este autor, então, fala do sofrimento. Quem é esta pessoa que ele fala? Será ele próprio o autor do livro? Será alguém do povo? Será algum profeta? Ou será o próprio povo de Deus que passou e estava passando por tantas dificuldades? Pode ser. Mas o importante é o que ele quer mostrar. O profeta, esse que ele fala no livro, recebeu uma missão especial. E esta missão especial é levar a palavra de conforto e de confiança ao povo de Deus que sofre. Mas também uma palavra de esperança, porque eis que está chegando o fim do exílio na Babilônia. E todos poderão voltar para a terra prometida. Ele vai dizer que
esta pessoa é o servo de Javé, servo de Deus, Yahvé. Este servo sofre muito pela oposição que ele sente, é açoitado, preso, este servo de Javé, mas tem confiança em Deus, acredita que Deus pode livrá-lo de todas essas situações. Portanto, ele então manifesta, ele vai ser fiel a Deus, porque ele confia, manifestando assim o seu amor a Deus. Para nós cristãos, aí está a figura de quem? De Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro servo de Deus, que veio até nós para nos libertar do pecado. Uma vez que o pecado entrou no mundo, destruindo o plano de Deus, virou um caos este mundo e continua, né? É muito difícil viver neste mundo. Deus então deveria vir em socorro da humanidade. E quem ele mandaria? Jesus. Não é mais alguém do povo, não, é o seu próprio filho, seu próprio filho, como diz a segunda leitura, que se esvaziou, não se apegou à condição divina, não, ele se esvaziou da sua condição divina, assumindo a condição humana. Ele fez-se um conosco, fez-se um como nós. O evangelista João, no início do seu evangelho, fala, ele veio morar entre nós, ele veio armar a sua tenda entre nós. E este servo de Deus passou o seu tempo ensinando, mostrando uma outra realidade, mostrando quem é o verdadeiro Deus, que ele o chamou de Pai, Abá, Pai, ensinando, e para ensinar, para convencimento, para que todos de fato acreditassem nele, realizou muitos milagres. E eis que nesse domingo nós celebramos esse nosso Salvador, esse servo de Deus, que entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. E quem é que está ali? O povo que o acompanhou durante todo esse tempo, e é esse mesmo povo que viu, enxergou, que experimentou na sua própria vida os milagres de Jesus, a sua palavra de ânimo, de esperança. Este povo acompanha Jesus e o aclama: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito. E esse gesto de colocar os ramos jogando ao chão para que Jesus passasse por ele, é um gesto de reconhecimento e de alegria por acolher Jesus, que está chegando na cidade santa de Jerusalém. E aí se manifesta então, neste servo de Deus, que é Jesus, as mesmas atitudes do servo que nós ouvimos na primeira leitura. Ele confia em Deus, ele vem da humildade, ele vem como pobre, ele vem com disposição para salvar, para cumprir a missão, porque ele também recebeu uma missão especial. Qual é a missão especial de Jesus? Salvar a humanidade toda, trazendo uma palavra de esperança. Que a vida não se resume a este mundo, que a vida é além, vai além. A vida em Deus. Assim Jesus é acolhido. Ao longo desta Semana Santa nós vamos ver o que vai acontecendo na vida de Jesus. É um tempo de sofrimento, mas também será um tempo de alegria. É um tempo de dor. Como ouvimos o Salmo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Jesus vai experimentar isso na sua vida, uma lamentação.
pelos momentos difíceis de sofrimento que ele está passando, pela dor que ele sente. Mas nós ouvimos no finalzinho do Salmo, né? Aquele mesmo salmista que vem falando da dor, do sofrimento e repetindo: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? No finalzinho do Salmo, como que se liberto da sua situação, ele diz: louvarei o Senhor na Assembleia dos Viventes. Isto é, a consequência da sua confiança em Deus é a libertação de toda a sua dor e sofrimento. Jesus também vai experimentar isso na sua vida, passando pela paixão e morte, onde na cruz ele vai lembrar-se disso e vai dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Deus não o abandonará. Deus o levantará da morte e Jesus ressuscitará, como afirmou Paulo na segunda leitura. Este que não se apegou à sua condição divina, foi fiel e fiel até o fim, eis que agora Deus o exultou, Deus o levantou, e ele se torna agora para toda a humanidade Senhor, Senhor da vida, Senhor da história. Muitos não aceitam Jesus. Ainda temos que trabalhar muito para que as pessoas, e essas muitas pessoas que não aceitaram Jesus, mas nós aceitamos. Para nós ele é o Senhor do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, Senhor da minha história, da sua história. Então, de certo modo, nós somos privilegiados por termos como Senhor aquele que passou pela experiência da dor e da morte, vivo está e acompanha a nossa vida, está conosco e nos ajuda. Quantos de nós aqui já experimentamos a presença e a ajuda de Deus em Jesus Cristo? Quantos de nós? Com certeza nós teremos sempre alguma coisa para contar dessa experiência de Deus em nossa vida. Por quê? Porque cremos no Senhor Jesus e que Ele está vivo para todos sempre. Esse domingo, meus irmãos e irmãs, iniciando a Semana Santa, é a oportunidade que teremos, revivendo, fazendo memória de tudo o que aconteceu com Jesus, renovar com muita confiança nossa fé. Sim, nós cremos que o Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus e que veio para nos salvar e salvou, isto é, cumpriu esta missão. Amém. Por gentileza, fiquemos em pé e vamos reafirmar a nossa fé, uma vez dada aos santos e santas, nas palavras do credo niceno. Oremos juntos. Creio em Deus, Pai Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do seu Pai, antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, nossa salvação, desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo da Virgem Maria. Foi feito homem, também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória, a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E creio no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, procedente do Pai e do Filho, o qual com o Pai e o Filho, juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. E creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Peguemos o nosso folheto litúrgico na página 3 para a oração do povo.
Saudemos com muita alegria o Cristo que entrou triunfante em Jerusalém. Mas lembremos que em poucos dias ele foi entregue ao castigo de cruz, por todos nós e pela nossa salvação. Em gratidão ao sacrifício do Filho de Davi, ergamos nossas vozes em súplicas e orações, dizendo: Hosana a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Possamos nós, nesse dia, ver a Tua mão neste mundo tão desigual e cheio de dificuldades. Faz-nos mais fiéis a Ti, para que possamos socorrer e interceder por tanta gente que vive em situação de calamidade e sofrimento. Lembramos-nos das pessoas escolhidas por Ti para conduzir a Santa Igreja. Abençoa em especial ao nosso arcebispo provincial Patrício, nosso bispo diocesano Fernando, nosso pároco Juliano, nosso coadjutor Antônio e a outros ministros, dando-lhes força e esperança para seguir na caminhada em fidelidade a Cristo Jesus. Oremos. Hosana a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Oremos por quem nos governa, pedindo ao Pai Celestial que lhes aqueça os corações, para que tenham compaixão do povo que representam e trabalhem unicamente para o bem-estar de toda a gente. Supliquemos a Deus pela cura de todas as pessoas enfermas de quem nos lembramos neste momento. Dá-lhes Deus bondoso, conforto e restabelecimento, para que possam voltar a Te servir em plenitude de saúde. Oremos. Hosana a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Peçamos pelo repouso da alma de todas as pessoas que nos deixaram. Concede, Senhor, a todas as pessoas que partiram deste mundo, descanso eterno e paz profunda na Tua companhia. Sejamos gratos a nosso Deus por tantas dádivas e bênçãos que tem nos oferecido, dedicando-nos para que possamos ser mais fiéis à proclamação da mensagem cristã no mundo que nos cerca. Oremos. Hosana a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Por todos os nossos pedidos que trazemos nessas intenções que estão sobre o altar, pelos pedidos que temos em nosso coração, modo especial também a tragédia lá na Ásia, principalmente em Amar. Coloquemos em intenção particular de nossas vidas. Senhor de misericórdia, ao entrarmos nessa Semana Santa, permite-nos crescer em harmonia com Tua graça, em gratidão ao sacrifício de Jesus, Cristo, Teu Filho amado, que se entregou à morte de cruz por amor a nós. Em Seu nome, fazemos hoje nossas preces. Amém. E vamos consagrar as nossas ofertas, os nossos dízimos para o sustento de nossa comunidade paroquial, com oração do ofertante. Oremos juntos. Recebe, Senhor, esta oferta, como prova do meu amor por Ti e pela comunidade, que ela sirva para a glória do Teu nome, para o nosso bem e o bem de toda a Igreja. Amém. E vamos participar do Santo Ofertório cantando: ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da
estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Mãe nossa és também, a nossa casa vem. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O sangue no suplício selou o sacrifício. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Por força desta chaga a vida é transformada. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Apresentemos ao Senhor a oferta de nossa vida e também do nosso trabalho. Por gentileza, fiquemos em pé e vamos aclamar o santo ofertório cantando. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te damos. Que suas vidas sejam dirigidas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu sua vida por todos nós, como oferta de perfume suave, como sacrifício que agrada a Deus. Efésios 5. Orar, irmãos e irmãs, para que esse nosso memorial seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este memorial, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Vamos orar. Rei verdadeiro e humilde, aclamado pela multidão como Messias, dai-nos a fé para te conhecer e te amar, para que possamos ser encontrados ao teu lado no caminho da cruz, que é o caminho da glória. Amém. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazer é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo glorificar-te e render-te graças, pois só tu és o Deus vivo e verdadeiro, que habitas em luz inacessível, desde o princípio para sempre. Fonte de vida e fonte de todo bem, tu fizestes todas as coisas e as tornastes plenas de tua bênção. Tu as criastes para se alegrarem no esplendor de tua glória. Por Jesus Cristo nosso Senhor, o qual pelos nossos pecados foi erguido na cruz, para que atraísse para si mesmo todo, e por seu sofrimento e morte, tornou-se a fonte de salvação eterna para todas as pessoas que nele confiam. As incontáveis multidões celestes estão diante de ti para te servirem noite e dia, e contemplando a glória de tua presença, oferecem-te incessante louvor. Com elas dando expressão a toda criatura debaixo do céu, nós te aclamamos, glorificamos e proclamamos o teu nome, cantando a uma só voz, pegando os ramos para a aclamação. Hosana Rei, Hosana Rabi. Hosana Rei, Hosana Rabi, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Rabi.
Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Santo é seu nome, é o Senhor Deus do universo, glória a Deus de Israel, nosso Rei e Salvador. Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Nós te bendizemos, ó Santo Senhor, glorioso em poder. Tuas obras poderosas revelam a tua sabedoria e amor. Tu nos fizestes a tua própria imagem, confiando ao nosso cuidado o mundo todo, para que, em obediência a ti, nosso Criador, tivéssemos o domínio e servíssemos a todas as criaturas. Mesmo quando por nossa desobediência nos afastamos tão longe de ti, não nos abandonaste ao poder da morte. Em tua misericórdia vieste em nosso socorro, para que procurando pudéssemos te encontrar. Inúmeras vezes nos chamastes para viver em aliança contigo e por intermédio das tuas profecias nos ensinastes a ter a esperança da salvação. Ó Deus, de tal maneira amastes o mundo e na plenitude dos tempos enviastes teu único Filho para ser nosso Salvador, feito carne pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e viveu como um de nós, mas sem pecar. As pessoas pobres proclamam as boas Novas da salvação, as prisioneiras a liberdade e as tristes a alegria. E para cumprir o teu propósito, Jesus a si mesmo se entregou à morte, e ao ressurgir da sepultura destruiu a morte e renovou toda a criação. E para que vivêssemos, para aquele que morreu e ressuscitou, enviou-nos o Espírito Santo a fim de realizar sua obra no mundo e completar a santificação de todas as pessoas que creem. Nosso Senhor, sabendo que era chegada a hora de ser glorificado por ti, seu Pai Celestial, amou a humanidade até o fim. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é meu corpo que é dado por amor a vocês, façam isso em memória minha. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isso em memória a mim. Deus, o Filho.
redenção. Nós te louvamos e bendizemos, lembrando diante de ti a paixão de Cristo, sua descida à morte, sua ressurreição e ascensão, aguardando a sua gloriosa vinda e oferecendo dentre os dons que nos tem dado este pão e este vinho. Nós te louvamos, bendizemos, damos graças e suplicamos que nos ouça, Senhor nosso Deus. Nós te suplicamos, ó Senhor. Que o teu Espírito Santo desça para nos santificar e consagrar esses santos dons de tua misericórdia, a fim de que sejam para o teu povo santo o pão da vida e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de teu Filho, Jesus Cristo. Concede que nós e quem participa desse pão e desse cálice sejamos um só corpo e um só Espírito, sacrifício vivo em Cristo, para o louvor do teu nome. Concede que nós e quem participa deste pão e deste cálice sejamos um só corpo e um só Espírito, sacrifício vivo em Cristo, para o louvor do teu nome. Lembra-te, Senhor, da tua igreja una, santa, católica e apostólica, redimida pelo sangue do teu Cristo. Revela a sua unidade, torna viva a tua fé, mantém sua paz e fortalece-a para o teu serviço. Lembra-te de todas as pessoas que morreram na paz de Cristo e daquelas cuja fé só é conhecida por ti. Conduze-as à tua presença de eterna alegria e luz e concede que participemos da herança dos santos e santas, com a bem-aventurada Virgem Maria, patriarcas e matriarcas, profetas e profetisas, apóstolos e mártires, e todas as pessoas que tiveram o teu favor nos tempos passados. Unindo-nos com elas, nós te louvamos e te damos glória por teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda glória e louvor te sejam dados, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. 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 Oremos conforme Cristo, nosso Salvador, nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros, dai-nos a tua paz em nossos dias, para que por tua misericórdia sejamos livres do pecado e seguros de toda perturbação, até que Jesus Cristo volte. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo, e o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto celebremos a festa. Amém. Os dons de Deus são para todos nós, o povo de Deus. O que vê a mim jamais terá fome, e crê em mim jamais terá sede. A paz do Senhor seja sempre convosco. Seja também contigo. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Tem misericórdia de nós.
Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, dai-nos a tua paz. não ousamos ir à tua mesa, boníssimo Senhor, confiados em nossa própria retidão, mas em tuas muitas e grandes misericórdias. Nem ao menos somos dignos de apanhar as migalhas que caem da tua mesa. Tu, porém, és o mesmo Senhor, sempre misericordioso por natureza. Concede-nos, pois, benigno Senhor, que de tal modo comamos a carne do teu amado Filho Jesus Cristo e bebamos o seu sangue, que nossos corpos pecadores sejam purificados por seu corpo e as nossas almas lavadas por seu preciosíssimo sangue, e que sempre vivamos nele e ele em nós. Amém. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado e derramado por amor a todos nós, preserve o nosso corpo e a nossa alma na eternidade. Sejamos agradecidos. Amém. Eis o Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em meu lar, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde, nos transforme, nos dê a paz e um dia nos conduza à eternidade. Amém. Participemos da Santa Eucaristia com o hino de comunhão.
momentos de alegria e grande bem-estar. Ó meu divino guia, eu sinto ao meditar no que por mim fizeste, a fim de me remir. A própria vida deste, é bom a ti servir. Senhor tão precioso, me vende tua cruz, por este dom gracioso, te louvo, meu Jesus. Concede que eu me apegue a ti no meu final, e nunca te renegue, amigo sem igual. Quando eu partir dia, comigo vem estar, perfeita garantia, na morte vieste dar, e toda a tua angústia me livre da aflição. E o diabo e sua astúcia não mais me afligirão. Consola-me da morte, lembrando a tua dor. És meu escudo forte, glorioso vencedor. Estando a contemplar-te, confiante vou dizer: feliz ao abraçar-te, assim é bom morrer. Ó Deus Todo-Poderoso, rendemos-te graças por nos alimentares com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio dele oferecemos a ti nossos corpos e almas em sacrifício vivo e santo. Envia-nos o poder do Espírito Santo para que vivamos e trabalhemos para a tua glória e louvor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, decidiste assumir a forma de servo e humilhar-se por amor a nós, obediente, tomando a cruz pela nossa salvação. Dai-nos coragem para seguir-te e proclamar-te Senhor e Rei, para a glória de Deus. Amém. Por gentileza, podemos nos sentar para esse momento de pós-comunhão. Vou ler agora para todos nós um trecho que Dom Helder Câmara escreveu, ou alguém escreveu por ele. Ele era um homem, quem não conheceu, quem não ouviu falar, era um bispo do Nordeste, um homem simples, magrinho, que ninguém dava importância alguma, né? Andava com a roupinha branca, e que se tornou, assim, por povo, um grande profeta. E hoje para nós também, quando eu digo para nós, já não é mais o povo que rodeava ele, mas que foi para o Brasil, para a América Latina. Todo mundo vê as palavras dele como palavras de profecia com respeito ao mundo. E ele nos deixou assim, esses dois parágrafos praticamente, sobre a Semana Santa no Brasil. Então ele disse assim: é difícil encontrar no Brasil e em toda a América Latina igreja ou capela antiga sem imagem da paixão, a esquife com a imagem do Senhor morto, a imagem de Nossa Senhora das Dores, a imagem do Bom Jesus com a cruz nos ombros. E em vários lugares ainda se faz procissões dos passos, a imagem do Cristo acompanhada por multidão imensa, lembrando as passagens principais do caminho para o Calvário. Permitam
que eu deixe aqui duas lembranças fraternas para quem vier e ver essas imagens, assim participar também dessas procissões. A primeira lembrança é de que só adianta nos comovermos diante das imagens de Cristo coroado de espinhos, coberto com suor e sangue, se nos lembrarmos de que muito mais do que imagens, encontramos o Cristo assim em nosso caminho todos os dias. No ano passado, em nossa cidade, um ladrão entrou numa igreja, abriu um sacrário, levou as âmbulas e como estavam as hóstias consagradas. Mas o que interessava a ele era a âmbula, com o interior banhado em prata e ouro. As hóstias consagradas, ele as jogou na lama. Quando horas depois as hóstias foram encontradas, mergulhadas na lama, houve um arrepio na cidade. Que horror! Cristo na lama. Houve quem lembrasse até de uma procissão de desagravo. Foi grande a minha sementeia, como somos agora cegos. Nós temos Cristo na lama, de modo permanecente em volta de nós. Quando observamos, é que ele usa umas palavras nordestinas, é difícil. Quando observamos, mocombo, eu nunca tinha ouvido falar isso, mas é a mesma coisa que barraco. Quanto barracos, que não merece o nome de casa, no meio de raros mocombos e barracos mergulhados na lama. Aqui está a primeira ideia que nos deve acompanhar sempre, mas sobretudo durante a Semana Santa. Ótimo contemplar a imagem do bom Jesus dos Passos. Ótimo fazer a Via Sacra, e fazendo a Via Sacra e contemplando o bom Jesus dos Passos, nossos olhos se abrem para cobrir o Cristo e ver o Cristo vivo que está sofrendo, humilhado, oprimido. Outra ideia importantíssima é não parar na Sexta-feira Santa. É verdade, Cristo sofreu, morreu, foi enterrado, mas ressuscitou, venceu a morte, não é um fracassado, venceu nosso libertador. E Ele quer que nos continuemos a ser trabalhando para libertar o mundo do pecado, das consequências do pecado, do egoísmo, das consequências do egoísmo. Gravemos essas verdades. Se cada um de nós fosse um pouco menos egoísta, o mundo mudaria muito. Dom Helder Câmara. Uma sexta-feira, dia 5/4 de 1974. Amados irmãos e irmãs, alguns pequenos avisos. Próxima quarta-feira, dia 16, não teremos a nossa costumeira missa às 17h30, tá bom? Porque vamos celebrar na Quinta-feira Santa, de 17 de abril, às 9 horas da manhã. Quinta-feira Santa, 9 horas da manhã, a Santa Eucaristia da Ceia do Senhor, também a celebração do Lava-Pés. Sexta-feira Santa, dia 18 de abril, às 16 horas, a nossa solene função litúrgica da Paixão do Senhor. Sexta-feira Santa, 16 horas. Sábado Santo, de 19 de abril, também 16 horas, a nossa Santa Vigília Pascal, esperando a ressurreição do Senhor, a vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. E no domingo, dia 20 de abril, às 9 da manhã, a nossa costumeira celebração de domingo, a Páscoa do Senhor, o domingo dos domingos. Todo domingo a Páscoa, todo domingo a ressurreição, todo domingo a celebrar a vida
E nesse domingo, de modo especial, o domingo da Páscoa do Senhor. Tá certo? Também na missão anglicana episcopal de São José, na cidade de Piracicaba, lá junto ao reverendo William, todo sábado, às 18h30, a Santa Eucaristia. E também estamos colaborando com a campanha do Gui, esse menino que, embora com tantas limitações, coloca a sua vida em prol de ajudar as pessoas. Nós somos um ponto de arrecadação de tampas refrigerantes, tampa de guaraná, qualquer tipo de tampa de tapoer, de limpeza, shampoo, etc, tá certo? E também os lacres de latinha de cerveja, né? Qualquer coisa que colabora. Então um guaranazinho, uma cervejinha e guarda o lacre, né? Pensando no lacre, né? Vamos ver, tá certo? Mas tá tudo certo, né? Muito obrigado, vocês que compareceram aqui. Obrigado aos reverendos que vieram de outra cidade, reverendo Ivaldo Casini, reverendo William, reverendo Edson Zambon, aos irmãos ministros, ao nosso seminarista, quase diácono Renato. Obrigado a vocês, povo santo de Deus, que não teria sentido uma celebração tão bonita sem a presença do povo santo de Deus. Vocês são a pérola dessa liturgia, tá bom? O nosso muito obrigado. E obrigado a você também, amado irmão e irmã, que através do Facebook, do YouTube, oraram e celebraram conosco. O nosso muito obrigado. Reverendo Juliano, é uma alegria celebrarmos juntos esta data e estarmos unidos nesses 10 anos de sua ordenação, que celebra a fidelidade dos homens que entrega a Deus a própria vida como um reverendo. Ser reverendo é algo divino, algo que tem sabor de eternidade. Somos gratos pelo reverendo que você é, um sinal vivo do amor de Deus entre nós. Agradecemos a Deus por sua vida, seus dons e sua vocação. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo em cada passo. Que você continue sendo um exemplo de dedicação e compromisso com a obra de Deus. Que neste seu aniversário não falte motivos para se sentir feliz e realizado. Que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Que chuvas de bênçãos sejam derramadas em sua vida. Que o Senhor o escolheu para nos guiar e assim esperamos que continue. Que você é sim verdadeiramente um homem de Deus e uma inspiração para todos. Que o seu compromisso com o serviço de Deus e o cuidado com o próximo é admirável. Que o Espírito Santo continue a guiá-lo em cada passo, renovando suas forças e aumentando sua fé, seu amor e sua alegria na missão pastoral. Parabéns, Reverendo Juliano, 11 de abril de 2025. Agradeço a homenagem da comunidade, em nome da Paula, minha esposa, e todos que estão aqui presentes. 10 anos de ordenação presbiteral, celebrando aqui em Rio Claro, com a comunidade, com a Igreja Anglicana Episcopal de São Jorge. Além de vocês aqui presentes, as pessoas que nos acompanham, eu também agradeço todas as pessoas que já não estão conosco aqui terrenamente, mas estão espiritualmente, celebrando conosco esse momento. E eu faço questão de lembrar dessas pessoas também nas nossas intenções em toda a Eucaristia. Porque se a Igreja Anglicana existe aqui em Rio Claro, se ela continua caminhando, não é por causa do reverendo, e sim das pessoas. Vocês que fazem a Igreja caminhar, fazem a Igreja existir. Que muitos achavam loucura lá em 2012, finalzinho, a loucura já faz um tempinho também. Com a graça de Deus, com
a participação de vocês nos serviços ministeriais, com todo o clero também que está aqui. O ministério é para o serviço, por isso que foi o lema da minha ordenação diaconal um ano antes: servir e dar a vida. E depois, na carta aos Filipenses, eu sei em quem acreditei, porque nós caminhamos para vivenciar esse serviço em favor do próximo. Jesus, Semana Santa, é o grande exemplo. Despojamento para o próximo, para deixar esta mensagem, que no começo também era uma loucura, mas já faz 2000 anos dessa história. Agradeço a vocês esse testemunho de fidelidade junto à igreja, que possibilitaram e possibilitam nós estarmos celebrando esses 10 anos de minha ordenação presbiteral. Gratidão a todos. Ontem nós estivemos também em Piracicaba, celebrando juntos na missão anglicana São José, às 19 horas. Graças a Deus eu fui nessa cerimônia, pelo menos não passei raiva assistindo Corinthians em casa, né? Foi muito bom ter essa Eucaristia. E antes da Eucaristia tivemos o santo matrimônio do Renan e da Natália, ali no Moison Vivendo. Celebramos também esse momento de fé e espiritualidade. Quem ainda não pegou a programação da Semana Santa, ainda tem ali, pegue e pode levar para distribuir, que são alguns horários especiais que desconectamos um pouquinho dos horários tradicionais. Durante a Semana Santa, as cerimônias são um pouquinho mais longas, tá, gente? Porque a liturgia exige esse exercício nosso de reflexão e de oração. Por gentileza, fiquemos em pé para a bênção e despedida. O Senhor está aqui, o seu Espírito está conosco. Cristo crucificado nos atraiu a si mesmo, a fim de que encontremos nele o alicerce seguro da fé, o firme sustentáculo da esperança e a certeza dos pecados perdoados. E a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Deus, nosso Pai eterno, nos amou de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer por nós e para nos levar à vida eterna. Amém. Cristo, o Filho fraterno, nos amou de tal maneira que aceitou o cálice do sacrifício em obediência ao Pai, para nos manter fiéis ao percorrermos o caminho da cruz. Amém. Espírito Santo, o Consolador, nos amou de tal maneira que nos sustenta continuamente em nossas dores, para nos conceder a glória do reino de Deus. Amém. Vamos na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo. Amém. Nos saudemos desejando a paz, cantando o hino final, Majestade ao nosso Rei. Seja glória.
Professora daí pode falar aqui. Ah, é? Que é bem, né? Põe nas plantinhas. Boa semana. Imagina. Boa semana. Paz de Cristo. Isso aí, boa. Rapaz, viu? Uma boa semana pra você. Tudo de bom. Graças a Deus. Tá. Bora voltar. Bora voltar.